Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Coaching é uma forma de desenvolvimento na qual alguém, denominado coach, ajuda um aprendiz ou cliente a adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. Esta é uma definição simples para uma ferramenta que virou profissão da moda. Se primeiro estranha-se e a seguir entranha-se, então depois da normalização cai-se no perigo da banalização. E o que é que tem a Igreja a ver com isto? Será que existe uma teologia para o coaching? É isso que vamos descobrir hoje, à mesa do Falamos em Casa, com a Ana Catarina Rodrigues, o Marcos Martins e o Tiago Alves. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Tiago, para ti, discipulado e cuidado pastoral podem misturar-se com a ferramenta do coaching? Se sim, em que medida? Bem, este tema, antes de mais, acho que era bom, importante, não é? Fazermos aqui uma ressalva, porque, pelo menos para mim, não é? Até por causa daquilo que falámos no último podcast, é muito fácil, é uma tendência, não é? Nós apontarmos só aquilo que é mau, não é? Porque realmente há muita coisa má no meio disto tudo, mas assim, se formos à origem, um coach é um orientador, alguém que pode ajudar outra pessoa a fazer um caminho, talvez para chegar assim a um lugar melhor. Mas poderíamos dizer o mesmo, pronto, para responder à tua pergunta, podíamos dizer o mesmo de um pastor, mas também de um professor, de um psicólogo, tanta gente que faz esses caminhos com as pessoas, mas a verdade é que com tudo o que tem acontecido ultimamente e com a ascensão desses ditos coaches, ou coaches de alta performance, ou seja lá o que for, eu acho que está tão difícil de redimir esse termo que eu acho que nós nem o devíamos usar. Então, misturar as coisas, tendo em conta com aquilo que existe, acho que é bem difícil misturar os dois termos. No entanto, pronto, mesmo a Bíblia diz-nos para nós examinarmos tudo e retermos o bem, não é? Para pôr tudo à prova e guardar aquilo que é bom. E nesse sentido, eu acho que pode haver bons coaches, não é? Bom coaching, não é? Eu sou coach, por exemplo. Não é, mas isso não se mistura com o facto de eu ser pastor. Eu sou coach porquê? Porque tenho uma formação que faz, a Ana Catarina também, que faz com que nós trabalhemos com uma associação, que é o Crescer com Amigos, e no Crescer com Amigos é denominado assim, nós fazemos coaching a uma criança, ou seja, estamos com uma criança numa escola, em ambiente escolar, onde acompanhamos aquela criança, e esse acompanhamento é chamado também pela instituição de coaching. Só que eu tenho tantas dificuldades, tantas reservas, tantas lutas com esse termo, por causa de ele ser tão mal usado, que é difícil, não é? Até em nome de Deus, que isso portanto, também existe coaching dentro da igreja, e em nome de Deus faz-se essas performances ou esses encaminhamentos para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade, e tudo isso em nome do Senhor, e é difícil. Pronto, é também um absurdo pensar que há pessoas que, pronto, sem temor, que usam e manipulam em nome de Deus. Mas também é muito difícil pensar que há pessoas que se deixam usar e manipular por gente que faz isso. Mas isso historicamente, isso sempre existiu, não é? É o tal, como o Bruno dizia, é o tal pecado pouco original, não é? Isto sempre existiu. Então, pessoas que manipulam e pessoas que se deixam manipular.
ainda que é difícil ver isso acontecer dentro da igreja, mas também fora da igreja, com coisas tão absurdas, não é? que as pessoas fazem em nome do poder, da fama, do reconhecimento, do dinheiro, e outras que vão atrás disso na expectativa de encontrarem o mesmo que essas pessoas que usam e manipulam fazem. Por aí. No fundo, trazer este tema à mesa é um bocadinho esta coisa de todos juntos, ao estarmos a refletir sobre isto, também estamos a tentar separar um bocadinho aquilo que o chamado trigo do joio. A ferramenta do coaching pode ser mal usada, como se calhar olhamos para as redes sociais, que é uma ferramenta de comunicação, ou um podcast, não é? Um microfone, é uma ferramenta, é uma ponte. Quando mal usada, ou em vez de sermos nós a servir-nos dela para o bem, pode eventualmente virar-se, neste caso, contra nós e trazer destruição. Ainda assim, isto pode ser pouco popular, mas quando uma coisa está totalmente desvirtuada, ou na sua generalidade é desvirtuada, eu acho que nós não nos devemos associar com ela, por muito que ela tenha uma vertente boa. Por exemplo, as redes sociais, esse discurso sempre foi usado, ou seja, não é a rede social em si que é má, é quem a usa, não é bem assim. A rede social também sabe conduzir o conteúdo para nós, ou seja, sermos manipulados, lá está. A rede social também nos pode fazer um coaching para de alguma maneira, que influencia aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós compramos. Ou seja, acabamos tudo, não é? A publicidade, tudo. Vai tudo. Portanto, lá parado. De alguma maneira também nós nos temos que precaver dos meios e das ferramentas, lá está, para não sermos também manipulados, porque temos que assumir as falhas humanas e as nossas também. E nós somos pessoas influenciáveis e manipuláveis, por um lado. Nós não queremos ser encontrados no lado dos que manipulam e influenciam nesse mau sentido. Só fazer também mais esta ressalva. Então, pegando um bocadinho às vezes nas frases-chave que este fenómeno traz, Marcos, da última vez que no púlpito partilhaste a palavra aqui na casa, constatavas que a nossa geração julga que há vários caminhos possíveis para nos levar a uma consciência superior. Aqui consciência superior está entre aspas, exatamente porque é uma das frases que mais se usa neste fenómeno. Achas que as pessoas estão confundidas nos complementos e nos tais adornos que colocam na sua espiritualidade? É que a questão é que a própria maneira de usar esta palavra, ou a própria palavra em si, consciência superior, já é em si uma presunção. Já é presumir que eu estou num estado mais elevado do que a outra pessoa, que eu estou num estado moralmente acima da outra pessoa, e isso, só a preposição e a presunção de acharmos isso já significa que esses caminhos podem ser muitos, diversos e com várias religiões ou várias ideologias, mas que em si já começam com uma motivação errada. Mas eu acho que aquilo que está por trás disto é uma espiritualidade irresponsável. Isto é, as pessoas não estão menos espirituais no século XXI. As pessoas estão igualmente ou mais espirituais até do que em outras épocas. Só que estamos à procura de uma espiritualidade que venha solucionar carências e não que venha trazer responsabilidade. Estamos à procura de uma espiritualidade que nos faça navegar num mar muito pacífico, onde chegamos a uma plenitude, como os gregos, né? Os gregos achavam que a plenitude vinha quando nada nos incomoda, quando nada nos destabiliza, quando nós estamos... E a verdade é que isto depois vai muito contra a palavra de Deus e vai contra também aquilo que nós fomos feitos para ser, não é? E então eu acho que é nessa começamos mal logo do princípio, porque quando nós achamos que estamos acima dos outros, então quem é que define o que é a consciência superior? Onde é que a gente chega? Agora já cheguei. Quem é que define? Quem é que define o que é bom? Quem é que define o que é mau? Quem é que define o que é desejável? O que é que não é? E a partir daí já começamos em absolutos. Mas quando nós queremos falar de alguma coisa absoluta, esta sociedade manda logo tudo abaixo e diz assim, não há absoluto. O absoluto é o que tu achares, é o que eu achar. Mas todos achamos, de certa maneira, que há realmente uma consciência superior. Só
existe, e se ela existir, é com Deus na equação. E a questão é que com Deus na equação, o nosso alvo é ser humildes. E o alvo do coaching é fazer-nos muito bons. O alvo do coaching é virar-nos para nós mesmos e perceber como é que nós conseguimos chegar ao topo. A chamada autossuficiência. Exatamente. E só que o cristianismo dá-nos outra abordagem, que eu também não quero tirar logo tudo na primeira pergunta, mas é isso. Catarina, a teoria da autoajuda, e isto, quando temos as palavras auto antes de qualquer coisa, há sempre aqui uma linha ténue, não é? Porque nós podemos falar que é importante as pessoas conhecerem a sua identidade, olharem, serem pessoas determinadas, conhecerem o seu próprio caráter. Não sei, há toda uma viagem que pode acontecer que não tem que ser necessariamente pejorativa, mas olhando para esta palavra aqui separadinha pelo IFAN, autoajuda, que vem muitas vezes associada à prática, neste caso do life coaching, é um coaching que é virado para um bem-estar na vida, é só um sinónimo de amor próprio e autoestima que no fundo todos precisamos de ter, ou é uma antítese de amar, ajudar e servir os outros? Bem, é claro que amor próprio e autoestima todos nós precisamos de ter, mas quando eu penso em autoajuda, e acho que a autoajuda da qual se tem falado muito ultimamente, diria que nos últimos anos de uma forma muito crescente, muito óbvia, com todas estas questões do coaching, é uma autoajuda que se centra em, lá está, no auto, em mim própria, e em chegar à melhor versão de mim mesma e em ser tudo aquilo que eu posso ser, porque na verdade eu posso ser tudo o que eu quiser. Eu só preciso de querer e de ter força de vontade para fazer, e a partir daí não há limites. A partir daí o limite é aquilo que eu impuser a mim própria. E de facto eu acho que quanto mais nós nos centramos em nós próprios, menos nos centramos nos outros, menos nos centramos em Deus e mais afastados estamos daquilo que é na verdade o amor próprio. Porque eu, para me amar a mim própria, eu preciso de conhecer Deus. Eu preciso de saber quem sou. Lá está, falamos de autoconhecimento. Eu preciso de saber quem eu sou. E honestamente, na minha opinião, não há melhor autoajuda, não há melhor forma de eu me ajudar a mim própria do que conhecer o meu Criador. E à medida que eu conheço o meu Criador, eu sei as minhas limitações. Eu sei que eu de facto não posso fazer tudo. Eu sei que eu de facto não sou eu que coloco os meus limites e o mundo é meu. Não é esse o meu propósito. Portanto, o ser humano tem limites porque é humano e não são só crenças limitantes da nossa cabeça. Sim, e eu acho que nós acabamos por ficar com muita dificuldade depois em amar verdadeiramente os outros, como tu estavas a dizer. Isto depois acaba por ser um impedimento ao amor pelos outros, a um amor que é sacrificial. Se eu estou constantemente a procurar a autoajuda, o meu bem, o meu bem-estar, o meu benefício, muito dificilmente eu estou a ter uma atitude de amor com os outros, porque amar é sacrifício. Amar é sacrificar-me pelo outro. E, portanto, as duas coisas são uma antítese. Eu não posso estar a buscar a minha autoajuda constantemente enquanto estou a estender amor aos outros. Eu não consigo perceber como é que uma coisa e outra se ligam. O que é bem diferente, claro, é dizer então nós não queremos saber de nós próprios, nós não cuidamos de nós próprios, nós não investimos em nós e só damos aos outros e só damos... Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um equilíbrio saudável que vem quando nós sabemos quem somos. Que vem precisamente quando eu conheço o meu lugar, quando eu sei que preciso de cuidar de mim, sei aquilo que Deus está a pedir de mim, mas sei também que o meu propósito neste mundo não é ser feliz, não é ter um grande carro e uma grande casa e uma conta bancária muito recheada e alcançar o meu estado de plenitude máxima
com todas essas coisas, é sim servir os outros. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para honrar Deus servindo outras pessoas. E, portanto, acho que estes conceitos acabam por conflituar muito neste sentido. Não sei se vocês concordam. A Catarina falou de autoconhecimento. E agora está uma pergunta geral para todos. Então, tendo em conta que, por isso é que a questão da teologia do coaching, se ela cabe ou não, porque o coaching vai usando aqui e ali, quase de forma camuflada, frases que às vezes até estão na Bíblia, não é? Coisas que nós ouvimos e que são completamente tiradas de contexto e que são usadas como ferramenta para substanciar esta teoria e não teologia. E uma das questões, o outro chavão, é o desenvolvimento pessoal. Então, como é que nós explicamos a um discípulo de Jesus, a um filho de Deus, o que é que significa o seu desenvolvimento pessoal? Bem, é assim, de alguma maneira, quando as coisas estão misturadas e nós dizemos uma verdade ou uma coisa da palavra e a salientamos no meio de outras coisas, parece que fica tudo validado. E isto, eu volto a dizer, nós temos mesmo que examinar tudo. Julgar, mesmo. A gente, não devemos julgar ninguém. O julgamento é muito necessário. Nós precisamos de avaliar todas as coisas. E até, de alguma maneira, aquilo que as pessoas dizem, mesmo quando põem a palavra à mistura. Porque não se solta um amém ou um aleluia só porque alguém pôs o nome de Deus numa frase, quer dizer, então, porque isso existe muita gente que diz coisas que estão na palavra, ou que até de alguma maneira nos faz lembrar os nossos valores de Cristo, mas diz no meio de uma data de outras coisas, e como está misturado é difícil de fazer este discernimento. É assim, o desenvolvimento pessoal para um cristão só tem um sentido. Portanto, todas as coisas devem contribuir para que alguma coisa aconteça na nossa vida. E está lá escrito, está lá em Efésios, no capítulo 4, exatamente qual é o nosso... em que sentido é que a gente cresce. É na direção de Cristo. Todos nós devemos crescer à estatura do homem perfeito, que é Jesus. E nós caminhamos para lá. Mas isso não é para nós. É como a Ana Catarina estava a dizer. É de forma a que possamos viver como Ele, que serviu, sendo Deus, veio para nos servir e deu a vida por nós. Isto é muito diferente de alguma coisa que me vai destacar dos outros para ser superior a eles. Não é? Eu cresço na direção de Cristo. Estou disposto a dar a minha vida isso é o meu desenvolvimento pessoal. Não é? É o desenvolvimento da igreja, que ainda por cima não é só pessoal, porque é um desenvolvimento comunitário, é um desenvolvimento de uma família, é um crescimento de um corpo, portanto, que também é diferente, não é? Dessa individualidade de alguém que se destaca. E o que ele cresça e que eu diminua, diz João em João 3, né? O nosso crescimento é precisamente o crescimento de Deus em nós para que a gente vá diminuindo e os nossos gostos, as nossas preferências vão diminuindo. E há gente que se calhar a olhar para isto como se olha superficialmente. Há bocado estávamos a falar sobre os adornos. Como se olham superficialmente e vivem isto superficialmente, precisam de acrescentar um monte de outras culturas, um monte de outras experiências espirituais, religiosas, um monte de outras frases feitas, porque não têm a coragem e não temos a coragem de viver o cristianismo na sua profundidade. Porque se a gente tiver a coragem de abraçar o cristianismo, Jesus, a pessoa de Jesus, em tudo o que ele é, a gente vai perceber que ele realmente é mais do que suficiente. A gente não precisa de ir à procura de outras coisas. Só que se a gente tiver o cristianismo só como uma filosofia de vida, não vai cobrir todas as áreas da nossa vida. Se a gente tiver o cristianismo simplesmente como essa superioridade moral, também não vai ser suficiente. O cristianismo só faz sentido quando nós entregamos-nos em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas onde nós nos relacionamos, na área social, na área pessoal, na área sexual. Se tudo isso estiver
realmente rendido, então nós vamos viver uma profundidade, porque de outra maneira estamos sempre em águas rasas. Sim, mas nós usamos a fé, muitas vezes, ou temos fé, também com base, de forma a podermos satisfazer, uma vez mais, essa questão, ou seja, é também uma autoajuda. Porquê? Porque eu quero que esta área também me ajude a conseguir as coisas que aparentemente, porque é só uma aparência, nós sabemos disso, me fazem mais feliz ou me trazem mais benefício. Portanto, quando ouvimos, e é mesmo é vender a banha da cobra do púlpito, quando ouvimos alguém a dizer coisas como o que o Evangelho é, ou às vezes até é difícil, porque essas pessoas eu acho que têm que ter dificuldade em pôr o nome de Cristo quando falam da ausência dos problemas e das dificuldades, porque é preciso trabalhar uma falta de temor consistente para poder, com facilidade, misturar o nome de Cristo e esse tipo de conversa, de misturar coisas como a prosperidade financeira ou a ausência de... Jesus disse que nós iríamos ter dificuldades e aflições. Isso ele prometeu. Agora, isso para mim também, também me ajuda, não é? Mas tendo em conta a filosofia da prosperidade e da autoajuda, não é a ajuda que eu vou à procura no Evangelho. Porque quando tenho essa perspectiva de que vou ganhar com isto, vou ganhar alguma coisa com isto, mas aquilo que eu ganho realmente tem muito mais a ver com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, numa dimensão eterna, que, como nós ouvimos este domingo, isso sim é concreto. Não é? As coisas que o João dizia isso na celebração das 9, isso é bem concreto, mas nós não, achamos que concreto é isto. A minha alegria vem das coisas que eu consigo ver, tocar, desfrutar aqui nesta vida, e isso é uma mentira. Não é? Porque isso a nossa verdadeira alegria é baseada na esperança, é baseada naquilo que o Senhor já tem para nós e que durará para sempre. Mas isso é alegria, não é? Mas aquilo que o mundo está à procura não é de alegria, é de felicidade. Sim, uma felicidade constante. Nós não andamos à procura de alegria, que é a alegria da salvação. Nós andamos à procura de felicidade. Eu vou mais longe, portanto... a felicidade aliada ao esterismo, porque tu depois tens o conceito, tudo o que nós vemos na televisão, nas redes sociais, que nos apresentam quando nós vemos este fenómeno a acontecer, né, em palestras, cursos, tu vês sempre, há alguma coisa que tem que ver quase como para anestesiar as pessoas. Tem que ser pensar, eufórico, julgar. tem que ser eufórico, sim. Sim. Tem que ter sempre essa componente. A alegria da Bíblia é uma alegria do contentamento. Não é? Que são coisas diferentes. Eu acho que não é uma alegria pouco ambiciosa. Eu acho até pelo contrário. Acho que é uma alegria muito ambiciosa, mas vai diretamente contra esta fé triunfalista, não é? Que se baseia basicamente nestes 70, 80 anos que nós vivemos aqui, e contrasta com o contentamento, que não é não ambicionar mais, mas é olhar para aquilo que temos e conseguirmos tirar daquilo que nós temos o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação. E vai contra também, obviamente, a sociedade consumista, a sociedade capitalista, isto é, o contentamento vai contra a nossa maneira de ver a sociedade. Depois, há questões nisto do coaching, que, por exemplo, o sucesso, né? O sucesso. O que é o sucesso? Porque o discipulado responde a perguntas muito diferentes quando a gente fala sobre sucesso. Né? Sucesso é poderes dar a vida, perderes a tua vida por uma causa maior que tu. Isso é que é o sucesso. Não, mas sempre que virmos um coach, ou um pastor, ou alguém com expressões visíveis de ostentação, de prosperidade, e a assimilar e a ensinar que aquilo é que é o sucesso, eu acho que a partir daí nós já podíamos, dá para distinguir o troio do gigo. O quê? O trigo do joio. O trigo do joio. O trigo do joio. Dá para começaste separar a interrompê-lo uma fala, uma coisa ficou nervoso da outra, porque nós, é divisor de águas. Sim. E isto devia ser um abrolhos para todas as pessoas, que é
perceber exatamente a diferença entre aquilo que é de Cristo e aquilo que não é. Não é? Yeah. Se alguém ostenta, se alguém aponta para o seu sucesso nesta terra, com aquilo que tem, com aquilo onde chegou, quem é de forma superior aos outros, isso deveria ser para nós um alerta. Sim. Yeah. Então E agora- quanta da teologia da prosperidade anda para aí. Portanto, muito importante esse julgamento. É importante termos isso na nossa cabeça, que Não, é temos de triste. facto de fazer É isso. muito Porque, triste. aliás, a própria Bíblia diz-nos para fazer isso, para nós analisarmos aquilo que estamos a ouvir e confrontar com a palavra de Deus. Nós temos que estar a confrontar isso. E não interessa se é dito do púlpito de uma igreja, se é dito do palco do meu arena ou de onde for. Nós temos que confrontar. A importância de trazer este assunto para as nossas conversas entre cristãos e não tornar isto um não assunto, às vezes é muito esta coisa de o tal julgamento que o Tiago falava, que é um julgamento que tem que ser feito, quase ajudar. Há pessoas que são mais facilmente influenciáveis, estão a viver momentos emotivos na vida que as fazem mais facilmente ir à procura de soluções rápidas e fáceis. Mas então, separando o trigo do joio, usando outra expressão que é quase provocatória, nós ouvimos no púlpito muitas vezes dizer que uma vida com Deus é tudo menos confortável. E os coaches dizem que nós também temos que sair da zona de conforto. Então uma pessoa que leva isto sangue, estás a ver, em modo frio, como é que nós vamos trazer? Claro que há toda uma história, há o relacionamento, há a mesa, há muita coisa que tem que acontecer, não dá para explicar isto fora. A minha provocação tem a ver com quando o Marcos diz que aquilo que as pessoas falam em termos de filosofia é porque elas estão em águas rasas, e eu concordo, mas aquilo que elas são incutidas é que, abraçando esta teoria do coaching, elas vão abraçar a profundidade. Então, discutir este tete-a-tete é cada vez mais complexo e difícil, porque as ferramentas são as mesmas. Mas a questão é a profundidade para o quê? E sair da tua zona de conforto para o quê? Eu acho que isso é o que diferencia. Sim. Porque eu posso falar de profundidade e dizer eu quero alcançar um estado profundo de conhecimento, de autoconhecimento, e posso dizer que eu quero que o importante é sair da zona de conforto para alcançar essas coisas. E aí os conceitos fundem-se. No entanto, o que estamos a questão aqui e a diferença aqui, parece-me, é ok, vamos ser profundos, vamos sair da zona de conforto. Para quê? Para onde? Qual é que é a conclusão de ser profundo e de sair da zona de conforto? É porque se ser profundo e sair da zona de conforto é para que eu me conheça para ser muito bom e para estar em alta performance em todo o lado, ser incrível em tudo, pois isso já não tem nada a ver com a igreja. Já não tem nada a ver com Jesus, já não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, se a ideia é ser profundo e sair da minha zona de conforto porque de facto Deus me pede que eu saia da minha zona de conforto para que possa cumprir a sua vontade para mim, que é conhecê-lo, servir outros, viver como Jesus viveu, então a destrinça está aí, parece-me. Marcos, pegando num tema que é cada vez mais importante, e quando estamos a falar com pessoas da tua geração, eu ia quase dizer nossa, Gostei. mas não posso. Querias. É muito esta coisa de os jovens, os miúdos, cada vez mais não sabem quem são, mais do que é que estão cá a fazer. A identidade. Eu ouvi-te enumerado 2 perguntas que um cristão deve fazer. Eu acho que a nossa vida é uma pergunta. Mas, e ainda bem que o teu pai dizia também no púlpito esta semana que nós temos que ter dúvidas. Ter fé é ter dúvidas, não é? Mas as 2 perguntas, ou se calhar uma não existe sem a outra: Deus, quem és tu? Deus, o que é que tu queres que eu faça? Então, olhando para estas 2 perguntas, chegando a uma resposta que isso envolve um relacionamento com Deus, que vai responder a essas questões, em que medida é que isso não pode ser associado também ao tal autoconhecimento?
Bom, deixa-me ver se eu entendi a pergunta. Pelo que a gente costuma de ouvir, que Jesus é a resposta, não é? E eu tenho um amigo meu lá de Espanha que escreveu um livro que se chama Jesus é a Pergunta. E eu acho muito interessante, porque à medida que Jesus é a resposta, Jesus também é a pergunta. E nele, ao conhecê-lo e ao responder, e a gente tem de fazer esta pergunta: quem és tu, Deus? Quem és tu? E nessa pergunta vamos abrir aqui um monte de outras caixinhas e pastas, porque Deus vai começar a perguntar-nos a nós um monte de coisas, a dizer, não, quem és tu? Eu gosto muito do encontro de Jacó com Deus. Eles ficam a lutar a noite toda, e no final, imagina lá estar a noite toda a lutar com uma pessoa que tu não fazes ideia quem é, e ao final de lutar a noite toda diz assim, olha, já agora, como é que te chamas? E ele diz assim, a ti o que é que te importa saber o meu nome? E o Max Lucado diz uma coisa que eu gosto, ele diz, o mais importante da vida não é que a gente o conheça, mas que ele nos conheça a nós, que ele saiba o nosso nome. E tanto que Deus faz-lhe a pergunta no final dessa noite de luta, ele diz assim, como é que tu te chamas? Porque ele já tinha usado a identidade dele e o nome dele para mentir, para passar por cima dos outros, para receber bênção, para conseguir, olha, tudo aquilo que se calhar o coaching promete, que é tipo, vais ter as terras todas, vais ter a benção toda, vais ter as mulheres todas que tu queiras. E quando Deus faz esta pergunta a Jacó, isto mete em causa toda a identidade dele. Ele fica assim, eu sou Jacó, eu sou o usurpador, eu sou o enganador, eu sou o que passo por cima de todos para eu ser que é melhor. E ele diz assim, e Deus diz-lhe assim, eu agora vou mudar o teu nome, tu vais ser Israel. E Israel significa pai de muitos. Aquele que desaparece para que outros venham a seguir dele. Aquele que tem geração, aquele que tem descendência. Deus descentraliza a vida toda daquele Jacó sobre ele, deixa de ser sobre ele, passa a ser sobre uma nação inteira. E isso é o que Deus faz connosco. A gente pode lutar com ele, mas a gente tem de lutar a noite inteira, o dia inteiro, nesta pergunta, quem és tu? Quem és tu? Quem sou eu? E no meio disto tudo, Deus não só nos vai dizer quem somos, mas vai mudar o nosso nome. E é essa luta que não somos muitos que estamos dispostos a tê-la. Porque nós temos vergonha de admitir quem somos, temos medo de descobrir quem somos e temos medo de descobrir até quem Deus é, porque isso vai mexer profundamente com a nossa identidade. Tiago, a Catarina há bocado falava desta coisa, e o Marcos reforçou agora esta coisa de que esta ideia prometida de que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos. A pergunta que te faço é, em algum momento o nosso Criador, no livre-arbítrio que nos deu, prometeu nas Escrituras que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos? Acho que nós já respondemos a essa pergunta, não é? Eu acho que aqui a distinção é, todos os Jacós deveriam ter um encontro com o Senhor para perceberem exatamente o que é que estamos aqui a falar. Não é? Que não tem a ver connosco. E a história e a palavra revelam-nos isso muito bem, que tudo aponta numa direção, que não é a direção do indivíduo se superar ou chegar a um lugar, a um ponto de sucesso. É que através das aflições, das dores desta vida, das consequências da queda e tudo isso, o Senhor prometeu que ia estar connosco no meio de todas essas coisas, para que nós pudéssemos então chegar ao nosso verdadeiro lugar. E acho que esse é o caminho. Portanto, e Jesus veio nos mostrar como é que um ser humano com livre-arbítrio, porque eu creio que Jesus tinha vontade, mas ele submeteu a sua vontade na sua humanidade, porque ele sujeitou-se a isso, sujeitou-se à tentação, sujeitou-se ao sofrimento, sujeitou-se à fome, ele chorou, ele teve sujeito a todas aquelas questões que nós também estamos, e mostrou-nos que um ser humano sujeito à vontade de Deus chega ao lugar que Deus nos preparou para nós desde sempre. Portanto, a nossa humanidade só pode caminhar nesse sentido. Então nunca foi
nem na palavra vamos encontrar uma justificação para viver uma vida centrada em mim mesmo e no meu sucesso e na minha prosperidade e na minha felicidade. Vamos encontrar um caminho que um pai preparou para uma família que ama e que quer para ele. Portanto, nós somos essa família para o Pai. E temos o nosso irmão que nos veio dar esse exemplo. E o Espírito Santo guia-nos no caminho para chegarmos lá a esse lugar. E esse caminho é como o Marcos dizia, é um caminho de deixar de ser um usurpador, que é alguém que se aproveita dos outros para chegar à sua satisfação pessoal, para passarmos a alguém que entende os outros de uma forma diferente, até os considera superiores a si mesmos, como diz a palavra também. E isso é muito difícil. Então eu oro para que todos os coaches e tudo isso tenham esse encontro, que é para deixarem de ser Jacó e passarem a ser um Israel. Então eu oro por isso. Quando olhamos nestas lutas, não é? É nas nossas próprias lutas de resistência nós com Deus, quando é que nós verdadeiramente nos rendemos. A Catarina há bocado falava de paraquês, que temos que falar dos paraquês, mas agora eu vou provocar pensarmos, para também ajudar pessoas a poder pensar sobre isto, no porquê. Porquê é que vocês acham que as pessoas têm mais resistência a render-se a Cristo do que a filosofias de paz interior, mas que depois são altamente complexas de pôr em prática e muito mais dispendiosas até? Se me permite, a primeira coisa é que eu gosto deste conceito de paz que a Bíblia nos oferece, porque paz na Bíblia é sempre comunhão. E é por isso que o Jesus, quando se foi embora, ele diz: a minha paz vos deixo. Não é? O que é a paz que Jesus nos deixa? É a comunhão do Espírito. É por isso que a gente não consegue. Aliás, o nosso ministério é o ministério da reconciliação, de pacificar as relações. Por isso, aquilo que se esconde por trás desta paz interior é isolamento. E precisamente o contrário de paz não é guerra, é isolamento. E a gente o que vai fazendo é vai se isolando cada vez mais uns dos outros à procura dessa paz interior. Por isso é que a gente lá no Instagram vê aquelas paisagens lindas daquele pessoal lá nos pás, na montanha, com aquela música que eles até usam, a música, não é só os versículos, eles usam aquela música Spirit lead me where my faith is. Agora está na moda. E eles chamam isso paz interior. Mas a verdade é que nós não conseguimos ter paz no isolamento. A gente só consegue ter paz quando pacificamos todas as relações à nossa volta. E é por isso que as pessoas preferem muito mais estas filosofias, passa a expressão, da tanga, do que uma espiritualidade com significado, porque responsabiliza-nos. Porque ficamos na responsabilidade de realmente pacificar as relações. Então, mas eu não encontro paz quando eu elimino do caminho todas as pessoas tóxicas. Eu ia perguntar isso agora. O que é Não que nós encontro fazemos? paz quando vou para um Marcos, retiro o que é que espiritual fazemos, em que estou no meio do monte, em cima, com, sei lá, umas cascatas e tal. Aí é que eu encontro paz. É nos retiros espirituais e quando estou livre da toxicidade daqueles que, pronto, que me Então, e o que é que provocam, fazemos às que me pessoas confrontam. As pessoas tóxicas, a gente em primeiro lugar tem de perceber que começa em nós. Nós somos as primeiras pessoas tóxicas. Principalmente quando nós olhamos para os outros e vemos tóxicos, significa que o nosso olhar é tóxico. E uma coisa que eu gosto, continuando na história de Jacó, é que ele, a seguir a lutar com Deus e a Deus mudar-lhe o nome, ele vai ter com o irmão dele, que era a pessoa mais tóxica no ciclo dele. E o que é que ele diz depois de ter lutado com Deus toda a noite? O que ele diz ao seu irmão é assim: ver-te, irmão, foi como ver o próprio rosto de Deus. Porquê é que ele diz isso? Porque depois de ter estado com Deus, aquela pessoa que era tóxica passou a ser a própria cara do próprio Deus. Porque estar perto de Deus o suficiente, lutar com Ele toda a noite, que é esta imagem que nós temos em Jacó, faz-nos olhar para o outro, mesmo o nosso maior inimigo, de uma maneira diferente. Então o nosso olhar é que tem de mudar. Nós somos as primeiras pessoas tóxicas, que é para depois olharmos para o outro como Deus olha para elas. Yeah. É isso. Deixaste-me falar sem palavras, repara. Aquela coisa. Mas olhando literalmente nesta coisa de eliminar as pessoas tóxicas, não é? Que é o que o coaching também ensina, aí seria
fazer exatamente o contrário do que a Bíblia diz, amar os nossos inimigos. Mas pensando então naquilo que podemos fazer para ser luz neste caminho para os outros, sabendo que não os podemos anular, ou que não é que não podemos, é não devemos fazer isso. A teoria do cancelamento que acontece nas redes sociais, tudo aquilo que nós podemos ou que temos ao nosso alcance fazer e que agora é moda. Então, treinando, usando a palavra treinamento, que no fundo é o que o coaching quer dizer, para o bem, e tendo nós como objetivo principal deste treinamento aprender cada vez mais a depender somente de Deus. Catarina, se eu personalizar isto em ti, como é que tu te treinas a ti própria, como pessoa, com este objetivo? Olha, eu acho que em primeiro lugar coloco-me em situações muito desconfortáveis. Sais da zona de conforto. Eu saio da zona de conforto Só com assim muita... é que vais conseguir ser a melhor versão a melhor de ti versão de mim própria. mesma. E eu saio e a verdade é que por aí eu já estava numa versão muito avançada de mim mesma, porque a minha vida... Alta performance. A minha vida é um constante colocar-me para fora de pé e para fora da minha zona de conforto e aquilo que é fácil, que é expectável, que, enfim. E eu acho que isso é aquilo que é das coisas que mais me treina. É das coisas que mais me treina também a perceber quem eu sou e quem Deus é. Lá está. O meu autoconhecimento vem também porque eu vejo Deus e vejo a suficiência dele quando eu me ponho fora de pé. Porque se eu estivesse sempre confortável, se eu estivesse sempre na zona onde eu sei que controlo, então eu não ia conhecer Deus aí, porque eu nem sequer lhe estava a dar o controle daquilo que é a minha essência, daquilo que é a minha vida, daquilo que é importante para mim. Mas a verdade é aí, tal como o Marcos estava a dizer, é quando eu saio disso e quando eu coloco tudo, porque é tudo, e é isto que o cristianismo é, colocar tudo nas mãos de Deus, porque temos a noção de que tudo também veio dele, e a nossa vida e os nossos dias, e tudo vem dele. Então é aí que eu também consigo ver a suficiência de Deus, o quanto eu não sou capaz de facto, o quanto eu sou insuficiente. E não tenho problema nenhum em dizer isto, que eu sou de facto insuficiente, que eu não consigo alcançar tudo o que eu quero e aquilo que eu me proponho, mas também sei que na minha insuficiência Deus está lá. E portanto, quando as minhas vontades estão alinhadas com as de Deus, então eu não preciso de ser suficiente, porque eu só preciso de entregar e fazer. E Deus vai tratar do resto, e Deus vai fazer o resto. E isso é tranquilidade também. E isso é viver esta alegria, que é mesmo quando o barco está a afundar, mesmo quando as coisas estão muito difíceis na vida, eu sei que eu estou a andar neste propósito e Deus está a cuidar de mim. Portanto, eu não tenho que estar constantemente preocupada em mim, no meu desenvolvimento, na minha carreira, na minha casa, nos meus filhos, na minha família. Não. Eu tenho que descansar, estar sossegada. E aquilo que o Tiago estava a dizer, eu acho que é importante, é determinante nisto. Não é sobre mim. Não é sobre mim. E para quem nos está a ouvir, se tu achas que é sobre ti, não é sobre ti. E isso é o que gera cansaço. E é esse cansaço que depois nos leva a embarcarmos nestas propostas. E a frustração. Que é, sim, eu fico cansada, eu fico frustrada, porque eu quero fazer tudo pela minha própria força e quero almejar tudo, e depois eu percebo que não consigo e canso-me. E depois vem alguém que me diz, não, mas tu és capaz, porque se tu puseres fora da zona de conforto e se tu fizeres isto e aquilo e não sei o quê, e ainda me deres dinheiro por cima disso, tu vais ser capaz. Ouçam, não é sobre ti. Não é. Qualquer coisa que tu faças, o amor de Deus não depende de nada. O amor de Deus, o amor no geral, não depende de nada. Se alguém para te amar disser que depende de alguma coisa, não é amor, não depende. O amor vai para além disso. Alta performance. O amor vai para além disso. Vai para além de quem tu és. Não interessa aquilo que tu estás a fazer.
Quem te ama, ama-te por quem tu és, pela tua essência. E Deus ama-te, Deus criou-te, Deus ama-te e, portanto, não é sobre ti e está tudo certo com isso. Por isso, podes viver tranquilo, podes viver na boa, podes viver na boa também do teu trabalho das 9 às 5, não há mal nenhum nisso e o Senhor está contigo e o Senhor também está aí nessas coisas. Por isso, é aí não só que eu encontro descanso, como também eu me sinto desafiada também. É só darmos para a prática de enumerar não sei quantas coisas para conseguir não sei quantas coisas. No meu caso estou sempre bem, porque na prática dos 7 passos para a felicidade eu nem passos dou, portanto depois entra logo neste registro do falho logo. É sempre assim, 7 passos. Não, 5, tipo 12 também às vezes, sim, 10 passos. Portanto, basicamente os coaches dizem tu consegues e Deus, para nos motivar também, diz-nos tu não consegues. Tu não consegues, mas eu consigo. É isso. Portanto, isto visto está à tudo luz certo. de quem houve esta coisa de paraquedas, não pode achar que nós somos um bocadinho loucos. Isso. Se acharem, a gente conseguiu, Sim. então. Yeah. Conseguimos confundir, não é? Os sábios Aliás, com as coisas loucas. a Bíblia diz isso, não é? Pregação. É que para muitos aquilo que nós estamos a dizer é loucura. Mas para Deus isto é sabedoria. Tiago, nesta perspectiva de, ok, que nos podem achar loucos, é verdade, mas sabendo que nós só temos que testemunhar com a nossa própria vida e às vezes esta coisa de tentar conversar com alguém que vive isto, atenção, na sua pior versão do que é o coaching, e não, mais uma vez, ressalvando de que não estamos a generalizar e há bons e maus profissionais em todo o lado, e que a ferramenta em si, até usada, bem usada, não é diabólica, mas falando dos aspectos concretos que já foram tidos nesta conversa, mais graves, no fundo, há conversas que se têm que entramos um bocado naquela coisa de... Porque a Bíblia diz que a nossa luta também não é contra a carne e não temos que estar aqui neste registro do convencer alguém, porque é o Espírito que convence que aquilo... Porque há aquelas pessoas que acham que podem vir à igreja e ler a Bíblia e serem um cristão... mediano, e que não faz, é quase aquela coisa do, é como melhorar, não faz bem nem faz mal, e as duas coisas são paralelas e não há choque, não há água e azeite. Como é que eu sei que já estou a responder à pergunta, mas para além de sermos testemunho e de não entrarmos em choque profundo, isto só se faz com relação e com amor, certo? Bem, é assim, eu creio que, portanto, é uma pergunta aí com muitas camadas, mas eu creio que o mal tem intenção e tem agenda. Mas também creio que há muita gente bem intencionada no início, mas que acaba por enverdar por essas coisas por causa da nossa natureza humana, que tem estas falhas, que nos atrai, que faz com que nos sintamos atraídos por questões como o desejo, o poder, o reconhecimento, o prazer, essas coisas todas. Então, são falhas que são exploradas por esse mal bem intencional de roubar, matar e destruir. Portanto, e no fim, podemos encontrar muita gente, até muito bem sucedida aparentemente, não é? Que na verdade são lobos em pele de ovelha, mas que se calhar começaram sendo ovelhas a vestir esse papel de lobo, ou seja, eles nem sequer faziam ideia da porta que estariam a abrir e do papel que viriam a assumir. Pessoas bem intencionadas no início, não é? Nós estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Ontem estávamos aqui até a ter uma conversa com um grupo de pessoas muito interessante sobre isto, não é? Que certamente muitos ditadores e muita gente na história que acabou muito mal, se calhar começou com alguém que estava inconformado com uma coisa que não estava bem. Aliás, a maior parte deles foi assim. A Revolução Russa, por exemplo, começou com alguma coisa que no início estava muito mal e foi uma resposta a uma coisa que estava errada, mas que acabou por cair no outro extremo.
Yeah. E que ficou, ou seja, e o sistema acabou por ficar, o comunismo acabou por ficar de tal ordem que não ficou melhor do que o que estava. Com o domínio dos... Na altura, pronto, foi uma revolução dos bolcheviques, pronto, não vale a pena estar aqui a contar a história toda, mas para dizer que se calhar aconteceu o mesmo com as ditaduras até nossa, portuguesa, que no início, também por causa da criminalidade e da corrupção e tudo mais, exerceu-se um controle de tal ordem que acabou por, em nome, se calhar, de uma ideia que no início até pode ter sido boa, que, pronto, julgo aqui que poderá ter sido boa, mas até pode ter vindo logo de início com a origem do mal, nós não sabemos, mas que poderá ter sido boa e que acabou da forma que acabou, não é? A justificar o mal que era feito pela PIDE e por tantas outras e por pessoas a pessoas, com mortes, torturas e todas aquelas coisas que acho que há uma data de gente que nem tem noção do que aconteceu realmente no 25 de Abril, principalmente a geração mais nova, mas em nome de alguma coisa que no início que se calhar que era boa. E a Bíblia nunca vai justificar o mal como resposta ao mal. O mal nunca é justificado. Nunca, por muito mal que esteja a acontecer. Então, e eu estou a falar quase de uma antítese a isto, porque em nome do nosso sucesso também se cilindra uma data de pessoas e eu fico com raiva. Como é que eu lido com alguém, com uma pessoa que se aproveita dos outros, não é? Com alguém que, sabendo ou não, ou tendo mais consciência de si mesmo ou não, que eu acho que às vezes não têm, são lobos que não se veem como tal. Por isso é que usam a Bíblia e que usam o nome do Senhor em vão. Ou seja, estão contra um dos primeiros mandamentos, não é? Eles usam o nome do Senhor em vão nos púlpitos, em nome do sucesso e da prosperidade. Eu acho que alguns nem sequer têm noção, mas estão a ser manipulados pelo mal. Eles podem ser os mercenários da atualidade? Sim, sem dúvida, como falávamos no último podcast, não é? Eu acho e são pessoas das quais eu tenho muita dificuldade, como eu dizia nesse último podcast, mas eu acho que a nossa responsabilidade, e não é apenas de alguns que têm esse título, mas nós temos uma responsabilidade profética na vida dos outros, que é naquele sentido de sermos a voz de Deus que eles precisam de escutar. E às vezes é como o profeta Natan, por exemplo, foi ter com Davi para apontar alguma coisa que estava errado na vida dele, e nós temos que fazer isso se calhar na vida dessas pessoas, que é aproximar-nos deles e lembrá-los daquilo que é a verdade do Senhor, e se calhar é isso. Não sei se... Eu não tenho muita vontade, mas às vezes, e apetecia-me aqui até, e não vou fazer isso, sei que há quem faça aí na via pública, que fala dos coaches e tem programas até engraçados na rádio, já estou a dar muitos pormenores, a falar desses coaches de alta performance. Eu, tendo em conta não ter tudo no mesmo saco naquilo que é a igreja, apetecia-me também denunciar muitos pastores e muitos líderes espirituais que também usam em vão o nome do Senhor quando fazem essas coisas, não é? Parecidas com esse mundo do coaching. Apetecia-me muito. Ainda agora recentemente, eu não vou pôr nomes, mas muito perto de nós, alguém, pronto, que estava aqui connosco, está a ir a uma outra comunidade, que quando eu percebi o meio, e porque as redes sociais hoje falam, temos muita informação nas redes sociais, gritam. Quando eu percebi o meio em que aquela pessoa está envolvida e aquilo que aqueles pastores e que aquela gente apregoa e que misturam com coaches e tudo e fazem aquelas coisas todas, em nome de Deus, apetecia-me realmente entrar ali dentro e fazer aquilo que Jesus fez à porta do templo. Para virar as mesas. Mas uma coisa expulsar aquela gente toda e dizer isto não tem nada a ver com o Senhor. Mas a igreja depois fica toda no mesmo saco para muita gente, principalmente para quem não crê e critica muito a igreja, põe toda a gente no mesmo saco. Eu, quando subo a um púlpito para anunciar a palavra, eu encho-me de temor, porque vou falar em nome do Senhor alguma coisa que às vezes eu mesmo posso estar equivocado ou posso
dizer alguma coisa que pode levar as pessoas a acreditar em alguma coisa que não é, ou que não reflete quem Deus verdadeiramente é. Porque nós não conseguimos meter Deus numa caixinha e explicá-lo tal e qual como ele é, mas tento cingir-me à palavra e ao texto e à relação que tenho com Deus, e é em temor que suba um púlpito para o fazer. Agora, há muita gente que eu acho que já perdeu completamente o temor. Eu acho que Deus já tinha em conta que as pessoas que ele ia usar eram limitadas. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a gente falemos coisas totalmente usar o contra a nome do palavra. Senhor em vão, completamente. Usar o nome do Senhor em vão. Então, e Jesus disse isso mesmo, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. E nós devemos também de ser aqueles que os denunciam, como nós vamos ver os apóstolos e no início da igreja, muitas vezes eles tiveram que lidar com esse tipo de gente também. Sim. E tiveram que pôr os pontos nos is com eles. E não é fácil perceber isso. E nós temos estes exemplos à nossa volta, e nós temos a responsabilidade de proteger a noiva de Cristo também. E às vezes temos que fazer esse papel de profeta na vida das pessoas, de ser aqueles que vão ter com eles e julgam e dizem isto não tem nada a ver com Deus. E é difícil estar nesse papel, mas eu acho que nós devíamos também de ter a coragem de fazer um pouco mais isso, não de forma pública. Não acho que a gente deve de ir para as redes sociais fazer guerra com esses pastores que põem essas coisas na internet. Acho que não devíamos de publicamente pôr nomes e essas coisas, mas se calhar não devíamos nos abster até pode ser que isso seja um despertar e voz de Deus para a vida deles. Se quando vemos uma coisa que não tem mesmo nada a ver com a palavra, confirmar que não tem mesmo nada a ver com a palavra, em conselho e tudo mais, e se calhar dizer alguma coisa a esses irmãos equivocados. Sim, eu acho que há umas pessoas que estão-nos a ouvir, estão a dizer, então se calhar essas é que são as pessoas tóxicas, é isso? E a verdade é que todos nós, se não tivermos o temor que tu estás a falar, todos nós podemos ser essas pessoas. E por isso a correção em amor, mas em verdade, é fundamental. Não para apontar quem é que é tóxico e quem é que não, mas apontar que todos estamos sujeitos às mesmas coisas e todos precisamos de comunidade para pôr luz nos temas onde a gente se desviou dela. Partindo de uma posição de humildade, não é? Não é que eu tenho a verdade, é que a Bíblia tem a verdade. E, portanto, é isso que eu estou a pregar. Não tem nada a ver com a minha cabeça ou com aquilo que eu pensei. Tem a ver com aquilo que eu estou a ler. Exatamente. Então, como nota final, é quase insólito isto, que nós começámos a falar do coaching e estamos dentro daquilo que podem ser os falsos profetas a falar para dentro. Não é eles, mas nós. Porque estes falsos profetas existem dentro da igreja. Então vem, se calhar, também reforçar este papel de que, às vezes, quando estamos a tentar explicar a alguém isto não tem nada a ver com Deus, e esse alguém vê também a nossa forma de estar e de falar como prepotente, não é? Que nós temos a verdade e o único caminho, então também quase que nos retratamos a dizer que isto não é uma exclusividade de quem faz o coaching, mas que isto existe em todo o lado, mesmo dentro da igreja. Que a nossa voz seja profética. Obrigada a vocês, foi muito bom. Obrigada. Abraços. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.